Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente sexta-feira para todos nós. É com o coração repleto de alegria que nós estamos aqui nos reunindo para mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós, como o momento de nos unirmos em um só coração, em um só pensamento e juntos buscarmos uma palavra de consolação, um esclarecimento para a nossa jornada aqui terrena. Então sejam todos muito bem-vindos e que o amor de Jesus possa hoje estar presente em nosso coração, nos amparando, nos intuindo e guiando a todos nós. Bom, meus amados irmãos, hoje nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre as palavras. Porque muito raramente nós pensamos ou ponderamos sobre as palavras que nós dizemos. E meus irmãos, conta para todos nós Marcel Souto Maior que uma das marcas registradas do nosso amado e querido Chico Xavier era o cuidado que ele tinha na escolha de cada palavra. E Chico, meus irmãos, ele é um exemplo, um verdadeiro exemplo para a gente de espírita, é um verdadeiro exemplo para a gente de uma alma no caminho do bem, que abriu teu coração para viver a caridade com Jesus. Então nos conta Marcel Souto Maior que realmente uma das marcas registradas do Chico era o cuidado com cada palavra que ele dizia. No mundo do Chico não havia presidiários. Na verdade, ele substituía essa palavra presidiários por educandos. Chico, ele não dizia empregados, mas ele substituía essa palavra por auxiliares. O nosso querido Chico, ele também tomava muito cuidado com as palavras, ele nunca dizia pobres, ele sempre substituía essa palavra por irmãos mais necessitados. E quanto aos adversários, Chico raramente ou não usava essa palavra, porque ele sempre substituía adversários pela palavra os nossos amigos estimulantes. Ou seja, cada palavra Chico dizia carrega uma energia. E estas energias podem ser poderosas, pelo bem ou pelo mal. Por isso, cuidado com cada palavra que se diz, porque as palavras elas carregam uma grande energia, meus irmãos, seja para o bem, seja para o mal. Então, toda palavrinha que Chico sentia que tinha uma energia ali que não era tão bacana ou que poderia humilhar ao próximo, poderia rebaixar o outro, Chico substituía essas palavras. Novamente, olha só, ele não chamava ninguém de presidiário, ele falava educandos. E os adversários, Chico os chamava de nossos amigos estimulantes, ou seja, que nos estimulam ao caminho do bem. Olha só que sabedoria do Chico, meus irmãos. E não só nesse contexto aqui para com o próximo, mas Chico também se referia a ele. Na vida dele, ele também substituía muitas palavrinhas para trazer um toque de uma energia um pouquinho mais leve. Olha só, Chico, quando ele estava atormentado por crises de angina e de pneumonia, ele se referia às próprias doenças como enfermeiras, capazes de gerar ou acelerar a evolução no incessante processo de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Olha só, então Chico, diante das doenças físicas, dos males físicos que ele sofria,
Ele jamais murmurava chamando de doenças. Ele dizia que eram enfermeiras. A pneumonia e a angina eram grandes enfermeiras da alma dele, que o ajudariam a progredir e a evoluir. Olha só, meus irmãos, uma substituição tão singela, uma substituição tão simples. Olha, a palavra doença, Chico substituía por enfermeiras. Uma substituição assim tão simplesinha, mas que já muda o peso da palavra, não é mesmo? Já muda aquela carga energética. Quando a gente diz doença, carrega um peso naquela palavra. Então Chico dava um toque de humor nisso, porque ele sabia que aquele processo iria o auxiliar na jornada dele. Então ele substituía por enfermeiras, dando um toque de humor aí e ensinando a todos nós a também tomarmos cuidado com as palavras que nós dizemos. Porque muitas vezes a gente passa por certas situações no nosso dia a dia e as palavras que a gente escolhe narrar essas situações podem ser pesadas, meus irmãos, e aumentar ainda mais a amargura, o sofrimento ou o peso daquilo que nos ocorre. Por isso, quando a gente muda um pouquinho as palavras, ou deixa de dizer algumas que têm um peso um pouquinho ali de sentimentos baixos, nós, meus irmãos, também alteramos a energia que nos ronda. Por isso, vamos aprender com Chico. Vamos olhar um pouquinho mais para as palavras que nós soamos ao mundo. Será que são palavras agradáveis? Será que são palavras carregadas com um pouquinho de humor? Porque acredito, meus irmãos, que a gente colocar uma pitadinha de humor, sim, um humor saudável, no nosso dia a dia faz bem. Porque a gente já passa por tanta coisa, então colocar uma pitadinha de humor saudável faz bem, meus irmãos, pra gente descontrair um pouco, pra gente rir um pouco também, para nos deixar um coração um pouquinho mais aliviado. Então, olha só, será que nós estamos soando palavras agradáveis, com uma pitadinha de humor mais saudável? Será que a energia das palavras que nós estamos dizendo são energias mais elevadas? Ou será que estamos soando palavras densas, carregadas de raiva, carregadas de ódio, carregadas de crítica? Será que as nossas palavras estão tão pessimistas, atraindo para nós uma energia também baixa e densa? Por isso, meus irmãos, todos nós podemos alterar um pouquinho a forma de olhar o que nos acontece e, com isso, olhando com um pouquinho mais de delicadeza, quem sabe um olhar mais de aprendizado, um olhar sem revolta e sem raiva, e com isso escolhendo muito bem as palavras que nós soamos ao mundo. Esse ensinamento de Chico é um convite para todos nós, para a gente revisar um pouquinho a forma como a gente está expressando, através das palavras, o que carregamos em nosso coração. Porque, meus irmãos, tudo que a gente diz expressa o que a gente carrega no nosso coração. Se as nossas palavras estão tão densas, tão cheias de críticas, estão palavras tão cruéis, tão pesadas, palavras tão negativas, será que é porque o nosso coração também está tão denso assim? Então, quando a gente traz um pouquinho desse humor saudável, uma leveza nas palavras, um cuidado com o que diz, isso também reflete o nosso interior, o interior mais pacífico, o interior mais dócil, o interior mais humilde. Por isso, meus irmãos, vamos aqui aprender com o nosso querido e amado Chico Xavier, ponderar muito bem as palavras que nós escolhemos para soar ao mundo, porque essas palavras, elas vão ser reflexo do que carregamos em nosso coração. Meus amados irmãos em Jesus, vamos juntos então encerrar o nosso evangelho desta sexta-feira, lembrando, meus irmãos, que esta é uma mensagem inspirada pelo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e que assim seja.